Dia e a paz do Senhor, querido irmão, e a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 30, versículo 3, que nos diz o seguinte: a santa e gloriosa palavra do Senhor: perto está o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Ora, amados em Cristo Jesus, o profeta Ezequiel, um dos 4 profetas maiores do Antigo Testamento, ele escreveu o seu livro em 2 períodos. No período pré-exílio, que foi o período antes do exílio babilônico, antes do povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia, e também escreveu o seu livro já dentro do cativeiro babilônico. Ezequiel, ele era da tribo de Levi, por isso era um levita. Ezequiel era filho de sacerdote, e Ezequiel, por ser filho de sacerdote, tinha todos os requisitos, reunia todos os requisitos em si, também para ser um sacerdote, assim como o seu pai. Ora, amados em Cristo Jesus, já disse aqui em pregações pretéritas que haviam 3 classes distintas de pessoas dentre o povo de Israel que gozavam de certa mordomia, que gozavam de certo prestígio, melhor dizendo, que tinham certas regalias, por assim dizer. Primeira classe de gente que se destacava eram os reis. Segunda classe de pessoas que se destacavam eram os sacerdotes, porque ofereciam sacrifícios a Deus pelo povo. E a terceira classe de gente que se destacavam eram os profetas. Mas o sacerdote era uma classe de gente, de pessoas que, dentre as 3 classes mencionadas, era uma das que tinham mais prestígios, por assim dizer, porque era a classe de gente, de pessoas que tinham ligação direta com Deus, e através do sacrifício que ofereciam, Deus perdoava o pecado do povo. Somente o sacerdote poderia oferecer sacrifício de animais para que Deus perdoasse o povo. E Ezequiel era filho de sacerdote e, por conseguinte, reunia em si todas as características também para ser sacerdote. Só que ao tempo de Ezequiel, lá na terra de Israel, para ser sacerdote, a pessoa deveria contar com 30 anos de idade, que era a maioridade naquela época. Aqui no Brasil é com 18 anos, a época em Israel era com 30 anos. E quando Ezequiel fez e completou 30 anos de idade, ele já se encontrava no cativeiro, já se encontrava na Babilônia. E lá na Babilônia, amados em Cristo Jesus, não havia mais templo para adorar a Deus. Havia o templo de Salomão, onde eles adoravam a Deus, cultuavam a Deus, e aonde eram oferecidos sacrifícios pelo pecado do povo. E na Babilônia não havia mais templo, não havia mais lugar para se reunir. Os irmãos lembram, já disse aqui em pregações pretéritas, Salmo 137, os cantores de Israel penduraram as suas harpas nos salgueiros que há nos rios da Babilônia, deixaram de cantar, pararam de louvar a Deus. A ausência do templo fez os cantores parar de cantar e adorar a Deus. A ausência e a distância da terra, do convívio deles, a ausência e a distância da parentela fez os cantores parar de adorar a Deus. Todavia, no meio da luta, todavia, no meio do cativeiro, Deus levanta Ezequiel, capítulo 1 e versículo 1 de Ezequiel. No mesmo rio, aonde os cantores penduraram as suas harpas e pararam de cantar, neste mesmo rio, Ezequiel escreve o capítulo 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que era um dos rios da Babilônia, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Amados em Cristo Jesus, já disse inúmeras vezes e volto a repetir aqui nesta pregação: deserto, lutas, dor, sofrimento, isto não é para parar o crente que tem fé em Deus.
o crente que confia em Deus. Para muitos, lutas, desertos e provações significa amargura, significa tristeza profunda, significa depressão, significa opressão, significa parar e estacionar, significa deixar de cultuar a Deus, significa deixar de servir a Deus, significa deixar de ir para a igreja, significa deixar de dar cultos ao Senhor. Mas para crente lavado, comprado, remido pelo sangue do Cordeiro, assim como eu e você, não somos melhores que ninguém, mas somos separados para, no meio da luta, cultuarmos e louvarmos o santo e glorioso nome de Jesus. Porque nós que cremos em Deus, temos a certeza plena e absoluta que, como tudo nesta vida é passageiro, a luta também é passageira, mas a única coisa que nesta vida não é passageira é a nossa devoção e a nossa comunhão com Deus, porque ela vai se perpetuar na glória. A devoção e o nosso louvor a Deus vai continuar na glória. A igreja, a denominação aonde você reúne um dia, ela estará de portas fechadas, porque Cristo virá buscar a igreja e nós subiremos para exaltar para sempre, para todo sempre, o nome santo do Cordeiro, o nome santo do nosso Deus. E no meio do deserto, no meio do cativeiro, melhor dizendo, quando muitos pararam, quando muitos desistiram, Ezequiel teve visões de Deus. Amados em Cristo Jesus, é uma coisa mais do que óbvia, no meio da luta, no meio da provação, enxergarmos somente luta, enxergarmos apenas deserto, enxergarmos apenas dor e sofrimento. Lembra-se do apóstolo Pedro, quando ainda era discípulo, Jesus veio andando sobre o mar e os discípulos que estavam no barco ficaram todos preocupados, atemorizados, pensando tratar-se de um fantasma. E aí Pedro, tomando a dianteira, disse: Mestre, Rabi, Jesus, se és tu mesmo, permita que eu vá até ti, andando também sobre as águas do mar. E Jesus disse: venha Pedro. E Pedro então foi em direção a Jesus, andando também sobre as águas do mar. Todavia, quando o apóstolo e o discípulo à época, Pedro, sentiu o efeito do vento, e o efeito do vento era contrário, ele se atemorizou, ele então ficou atemorizado e começou a se afundar. E quando ele começava a afundar, ele olhou para Jesus. E Jesus lhe estendeu a mão e lhe puxou. E então ele pôde voltar, aleluia, a andar sobre as águas do mar. Quando eu e você, amados, olhamos para as lutas, olhamos para as dificuldades, olhamos para os problemas, a única consequência disto tudo é afundar-se cada vez mais. Encontramos pessoas que encontram-se afundadas e afundando-se cada vez mais, porque são pessoas que só sabem olhar para as lutas, só sabem olhar para os problemas, só sabem olhar para as angústias, as provações e tribulações. Todavia, no meio da tribulação, todavia, no meio do cativeiro, Ezequiel teve visões de Deus. Todavia, no meio da tribulação, todavia, no meio do cativeiro, Ezequiel disse: o dia do Senhor está perto, perto está o dia do Senhor. Aqueles que somente olham para as lutas, somente olham para os problemas, acham e acreditam que a sua vida é sina, é a própria sina, nasceu para sofrer, nasceu para os infortúnios da vida e não acredita em dias melhores, não acredita mais que Deus lhe dará a vitória. São céticos, pararam de crer e pararam de acreditar. Ainda que muitos parem de acreditar, creia. Ainda que muitos pararam de lutar, lute. Ainda que muitos pararam de guerrear, guerreie. Ainda que muitos pararam de adorar, adore. Ainda que muitos pararam de glorificar, glorifique. Ainda que muitos pararam de cultuar, cultue. Ainda que muitos pararam de louvar, louve a Deus. Amados, pois esta luta não é para a tua queda, ruína e destruição, mas no meio desta luta, Deus está te capacitando e vai dar para você a vitória. Deus quer que você tenha visões, assim como Ezequiel teve visões no meio do cativeiro. Deus quer que você
através das visões, enxergue que o dia do Senhor está próximo, o dia da tua exaltação, o dia da tua vitória está próximo. Creia, está próximo a tua vitória. Você pode até ter promessa de Deus, mas pode até ser, aleluia, eu creio que você tem promessas de Deus, e pode até ser que o momento agora não é momento propício, o momento que você atravessa agora, pode até parecer que a promessa não vai se cumprir. Ora, Deus prometeu para mim faculdade, eu estou no 10º período de uma faculdade e encontra-se tudo fechado. Eu não consegui fazer matrícula, não consegui me matricular, não tem como eu continuar os meus estudos. Pode até ser que estou pregando para pessoas que se encontram desta maneira, mas se Deus prometeu a faculdade para você, você vai terminar essa faculdade. Se Deus prometeu te exaltar, Ele vai te exaltar, eu creio nisso. Se Deus prometeu casa para você, pode passar 19 anos, você no quintal de sogro, no quintal de sogra, você morando de aluguel, mas Deus vai dar para você a casa que Ele prometeu para você. Se Deus prometeu carro para você, pode até parecer que você, aleluia, não terá esta promessa de Deus cumprida na tua vida. Não há condições financeiras para adquirir um automóvel, mas Deus é poderoso para cumprir a promessa sobre a tua vida. Por isso eu quero conclamar você que está me ouvindo e me assistindo nesta hora, creia sem duvidar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele quer é que nós tenhamos visões de Deus no meio do deserto. O que Deus quer de mim e de você é que nós creiamos que o dia da exaltação está próximo. Aleluia! Este deserto, Deus está capacitando você, Deus está forjando o teu caráter, moldando-te conforme a vontade santa e sacrossanta dele. Mas Ele vai te exaltar, vai. Eu creio nisso. Laçande a Souri na Candarábia, não tenho dúvidas disso. O que Ele prometeu vai cumprir, vai. O dia dele está próximo, eu creio nisto. A tua vitória já está chegando, aleluia. Declare isto, tome posse disto e seja mais que vencedor em Cristo Jesus.